Pessoal, aí sim, mais um vídeo para vocês hoje falar sobre SMED, Single Minute Exchange of Dice. Eu adoro esses nomes. Mas antes o recadinho de sempre, né? Inscreve no canal, deixa seu gostei, não gostei, manda comentários, perguntas, são sempre muito bem-vindos. Então, falar sobre mais uma prática, uma boa prática do sistema Toyota de produção e serviços, Lean Manufacturing, o SMED, Single Minute Exchange of Dice. Infelizmente tem que dar o nome, né, da pessoa, a referência, que foi o criador dessa boa prática, Shingeo Shingo. Mas era um cuzão, tá? Até quem tiver a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo isso, né, e ler a história desse cara, a forma como ele implementou, a forma como ele gerenciava, né, o departamento dele na Toyota, cuzão, tá? Tanto é que a coisa só pegou depois que o Ono e o Toyota meio que, né, deram uma ordem na casa. E aí, cara, qual que é o conceito da ferramenta? Qual que é o conceito da boa prática? É um conjunto de ações, né, de iniciativas Lean com foco de reduzir tempo de toda atividade de setup. E aí, né, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que definir bem o que é setup. Setup não é apenas a preparação de equipamento para a produção. Na cabeça dele, né, e aí eu concordo, setup é preparação para qualquer atividade, independente de ser dentro da manufatura ou administrativo. Então aquele tempo que você tem de preparação de uma atividade, ele falava o seguinte, cara, isso tem que ser feito com menos de 2 dígitos, ou seja, 9 minutos e 59 segundos. Né? Não podia passar de 10 minutos. Lembrando que na época tinha setups nessa fábrica da Toyota que demoravam 2 dias. Então, como fazer isso? E aí, o conceito é interessante. Porque ele, no momento que definiu o setup, ele falou, tá, como é que eu faço isso acontecer? E aí ele criou 2 conceitos que na época eram meio novidade, que é o conceito de uptime e downtime. Uptime é toda aquela atividade de preparação que agrega valor para a execução mais rápida, para que essa preparação seja menor, mais ágil, né? Porém, lógico, né, pessoal, a gente tem que falar esse tipo de coisa, que é óbvio, mas tem que falar isso hoje. Tem que ser rápido, com a mesma qualidade, sendo da forma correta, com o mesmo resultado. Fato é, tudo aquilo que agregava valor, ou seja, gerava entrega para essa atividade principal, né, era considerado como uptime. E aquelas que eram consideradas como downtime, ou seja, aquelas atividades que não agregavam valor, ele meio que separou em 2 vertentes. Aquelas que não agregam valor, mas são importantes, portanto, deveriam ser feitas rápido, correto, sempre igual, da mesma forma, por todo mundo. E aquelas atividades que não agregavam valor, que meio que, puta, o avô do cara ensinou pro pai, que ensinou pro filho, ninguém questionou e toca o barco. Ou seja, que não fazia muito sentido. Se deixasse de fazer também, não faria diferença. E aí ele falou, essas atividades downtime, independente de ser importante ou não importante, elas poderiam não ser feitas em ordem cronológica, mas em paralelo às atividades uptime. Com isso, ele ganharia um tempo de lead time final. E aí, isso acabou gerando, inclusive, um problema depois que deu origem a um negócio muito bacana chamado Teoria das Filas e Restrições. Eu vou falar sobre isso um dia, tá? Mas, enfim, faz sentido. Aquilo que é importante, mas não agrega valor, ou aquilo que nem é importante, cara, o que não é importante, teoricamente, eu posso deixar de fazer, né? Mas aquilo que é importante, eu posso fazer em paralelo às outras, e não em ordem cronológica. E com isso você ganhava um tempo de produção muito significativo. E aí tem outras práticas, né, que ele colocou como sensores. Cara, para quem conhece fábrica no Japão, até hoje, extremamente poluídas visualmente, tem sensor para tudo, todas as operações, sabe? Roadmap, é um negócio, luzinha para cá, luzinha para lá, e fábricas muitas vezes escuras, então não é um ambiente que a gente vê de 5S, né, que é tão propagado, muito adequado. A questão é, o SMED ajudou muito na produtividade de atividades anteriores à execução. E aí, cara, isso significou um aumento de produção muito significativo no sistema Toyota de produção. Foi uma boa prática que foi implementada de forma errada no início, tá?
Eu não gosto de falar muito nisso porque tem muitas contradições na literatura, mas para quem estuda um pouco mais a fundo o sistema Toyota, tende a entender a história do jeito que eu entendo. E quem conhece a cultura japonesa e como eles trabalham, até hoje, né, a disciplina, que eles são conhecidos mundialmente por isso, que é mais ou menos. O fato tende a entender que uma das versões ela bate mais com a realidade. Que simplesmente ele chegou um dia e falou: tudo que for feito de setup com mais de 10 minutos, a galera vai ser mandada embora. E se você pegar a história dessa fábrica, teve uma época que a quantidade de demissão subiu exponencialmente. E foi um período aí de 3, 4 meses, depois caiu de novo. Ou seja, tem indícios fortíssimos de que isso foi aplicado dessa forma. Por isso que eu falo que era um cara meio cuzão, né? Tinha boas ideias, sabia os conceitos de uma forma muito clara, mas não sabia aplicar. Não era um gestor condizente com aquilo que ele pensava. O Ono e o Toyota, por outro lado, eles tinham essa prática de gestão muito forte. Né? Eram referências, eram benquistos, eram admirados pelos funcionários da Toyota. O que é importante, esse cara era meio que odiado. Assim, ele era meio, né? E aí tem vários indícios que levam. Mas o fato o SMED não foi implementado da forma correta, mas depois, quando adequado, deu muitos resultados significativos para a Toyota, né? E para o modelo sistema Toyota de produção e serviços que eles estavam implementando à época, que hoje é conhecido no mercado como Lean Manufacturing ou Lean Office. O SMED tem que deixar muito claro, tá, pessoal? Setup não é produção de máquina, é preparação de qualquer coisa. Então serve para o departamento financeiro, serve para o departamento de RH, serve para o departamento de compras, serve para qualquer setor. Atividades relacionadas à preparação, né, planejamento, programação, tinham que ser feitas com uma qualidade de excelência, exatos, precisos, sempre da mesma forma, porém mais rápidos. E aí ele criou várias práticas mesmo, iniciativas práticas, para poder implementar isso. Inclusive, quando eu dou treinamento de Yellow Belt no Brasil, a gente tem um capítulo só de SMED, onde a gente fala muito sobre setup, fala muito sobre como aplicar isso na prática. Né? O treinamento de Green, isso já fica meio que incluso, né, na metodologia como um todo, porque você fala de otimização, então tem que padronizar antes de otimizar. Mas no Yellow a gente dá um foco bem grande para essa boa prática do SMED. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É uma boa prática muito legal, o conceito por trás dele é muito bem elaborado, muito preciso, muito eficiente, dá resultados significativos, mas tem que saber como tudo colocar em prática da forma correta. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, mande comentários, não esquece de deixar seu joinha, gostei, não gostei, e principalmente, inscreve no canal. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.